Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título A Promessa da Proteção Divina. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição número 10, compreenderemos no ponto número 1, o conceito e a natureza da guerra espiritual. No seu ponto número 2, identificaremos as defesas espirituais do cristão para a guerra espiritual. E finalizando o nosso estudo, realizaremos a exegese dos textos base da lição. Ponto número 1 da lição, o conceito e a natureza da guerra espiritual. Não temos dúvidas de que há embates espirituais no mundo denominados singularmente de guerra espiritual. Porém, este conceito de guerra espiritual foi distorcido, dando a este evento a conotação de espetaculares exorcismos, entrevista com demônios, cerimônias e ritos de preparação para a guerra que em si se afastam da sã doutrina bíblica no trato deste tema. Vamos então ao conceito doutrinário do termo guerra espiritual. Guerra espiritual é definida como uma luta na dimensão espiritual representada pelos diversos conflitos espirituais nas vidas dos cristãos, isto não só nos lares, como nas famílias, nos casamentos, no trabalho, na igreja, na mente humana e em outra qualquer área da atividade humana. E estas guerras, são travadas diariamente de forma incessante e persistente, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Isto entre as forças malignas, representadas por Satanás, seus anjos caídos, principados e potestades do mal, e os cristãos, que representam então a mais singela criação de Deus. Nesse sentido, nós temos então aqui a natureza da guerra espiritual. A guerra espiritual, ela não se trata, como muitos pensam, de um dualismo de embates entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo aqui está a dizer que a luta, a guerra espiritual é travada entre os cristãos e os poderes dominadores deste mundo de trevas, os poderes malignos. A luta não é o reino de Deus versus o reino de Satanás, não. A luta é entre os cristãos e os poderes das trevas. Só que, no nosso lado, nós temos Deus. E por isso nós somos mais que vencedores. Então, nesse sentido, como já mencionei, a guerra espiritual não se trata, como muitos pensam, de um dualismo de embate entre dois reinos, um do bem e o outro do mal, sendo o primeiro representado pelo reino de Deus e o segundo representado por Satanás, com igualdade de poder para ambos, cujo troféu é a alma humana. Então, guerra espiritual não é o reino de Deus contra o reino de Satanás e o troféu é o ser humano. Não, não é. Este não é o conceito bíblico da natureza da guerra espiritual.
Por quê? Porque Satanás ele já está com os dias contados. E o seu destino final é o lago de fogo e enxofre. Isso já está sacramentado. Satanás já está derrotado desde o princípio. Porém, o mundo ele jaz no maligno. E o maligno ele não faz nada sem a permissão do Senhor. Deus é soberano sobre todos e sobre tudo que existe. Não há como comparar o poder de Deus, que é absoluto e infinitamente maior, com o poder de Satanás. Deus é criador, Satanás é a criatura. Na primeira carta do livro das Crônicas, no capítulo 29, versículos 11 ao 13, diz assim: Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Então, a guerra espiritual é travada entre os cristãos e os poderes do mal. Mas temos ao nosso lado o poder de Deus, o reino de Deus. E jamais poderemos comparar em poder o reino de Deus com o reino de Satanás. Porém, não podemos superestimar a capacidade da ação de Satanás para destruir o ser humano. Mas também não podemos subestimar o poder de Satanás em agir no mundo físico para destruir famílias, comunidades, nações e os cristãos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 10, versículo 10, na parte A diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Porém, na sequência deste versículo diz: eu vim, quem? Jesus, para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, presta atenção nesta natureza da guerra espiritual. Esta luta é dos cristãos versus os poderes do mal. Mas nós temos Jesus, que tem todo o poder, que tem toda a força para vencer toda e qualquer força do mal. Esta é o conceito e a natureza da guerra espiritual. Agora, como é que Satanás articula ou faz a articulação destas guerras espirituais? O que é que, como ele age? Então, para que nós possamos compreender como é a sua ação, a guerra espiritual que ele começa a travar contra nós, e o que é que nós temos que realizar? Vai ser a sequência, então, desta aula. A primeira articulação que ele faz é a tentação. Ou seja, Satanás intentou por várias vezes impedir que Jesus realizasse a grande obra de salvar a humanidade. Porém, a mais notória foi a tentação de Jesus por Satanás no deserto. Jesus resistiu ao diabo por 3 vezes, usando o poder da palavra de Deus. Então, o primeiro artifício que Satanás usa na guerra espiritual é a tentação. Ele nos tenta. Então, nesse sentido, outro artifício é que Satanás quer ser igual ou superior a Deus. Satanás sempre quis ser igual ou superior a Deus. E após a rebelião no céu, instituiu então uma organização imitativa do reino de Deus,
tendo então instituído uma falsa trindade, falsos mestres, falsos adoradores, constituiu também filhos espirituais malignos, anjos caídos, falsa teologia e assim fundou o reino das trevas. Então, o reino das trevas existe e trabalha permanentemente contra nós, cristãos. Outro artifício de Satanás nas guerras espirituais que ele faz esta articulação é manter o ser humano no pecado, escravo do pecado. Satanás, com mensagem de engano, ele rouba dos corações dos homens a esperança de salvação, mantendo-nos sob intensa escravidão pecaminosa, cegos à verdade da palavra de Deus. Ou seja, manter o ser humano no pecado é uma missão de Satanás para escravizá-lo. Como quarta articulação ou artifício nesta guerra espiritual, Satanás distorce as escrituras sagradas. Isto quer dizer que ele distorce os ensinos da palavra de Deus, confundindo os cristãos e não cristãos da essência das doutrinas bíblicas, acrescentando ou retirando partes da escritura. É outro artifício, a distorção das escrituras sagradas. Ou seja, dizer ou ensinar o que as escrituras não dizem ou não ensinam. E por último, o artifício, a articulação que Satanás faz na guerra espiritual é destruir organizações e instituições humanas. Satanás ataca a família, as comunidades, ataca a sociedade, a igreja e as nações, de forma a afastar estas instituições de um incondicional conhecimento e obediência da palavra de Deus. Portanto, aí estão os artifícios em que Satanás articula uma guerra espiritual contra os seres humanos. Tentação, o querer ser igual a Deus, e muitas vezes nós temos pessoas que querem ser igual a Deus, manter o ser humano no pecado, escravizado, distorcer as escrituras sagradas, ou seja, interpretar de uma forma que o autor da Bíblia, o Espírito Santo, não quis dizer ou ensinar, distorcer e destruir as instituições humanas, especialmente a família, a igreja, as comunidades, as nações, a sociedade como um todo. Agora, para realizar isso, quais são as estratégias que Satanás utiliza? A primeira é de influenciar o pensamento humano. Satanás, ele não é capaz de ler nossa mente, porém, ele pode influenciá-la, de modo a consumarmos o pecado. Então, ele influencia o nosso pensamento, a nossa mente, para pecar contra Deus e contra o próximo. Atos capítulo 5, versículos 1 a 5, nós temos um exemplo, o de Ananias e Safira. Vamos fazer então a leitura deste texto. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ou seja, o seu pensamento, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder?
O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, influenciar o pensamento humano para pecar é uma estratégia que ele utiliza. Segundo, induzir o ser humano a pecar. Ele influencia e induz o ser humano a pecar. Satanás tenta o ser humano para fazê-lo pecar, mas nem toda tentação é causada pelo diabo. Ela também poderá advir dos usos e costumes do mundo, ou seja, valores de uma sociedade e do próprio desejo da carne. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículos 15 ao 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Terceira estratégia de Satanás: inversão de valores. As guerras espirituais sempre ocorrerão na mente do ser humano, onde Satanás tenta influenciar, como já vimos, pelo engano, enganando, assim como ele fez com Adão e Eva, e também ou pela inversão de valores. Inverte os valores, mostra sofismas, mostra uma mentira como se fosse uma verdade. Então, nós temos aí no caso, em certa ocasião, um fato que aconteceu entre Jesus e o apóstolo Pedro, que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, versículos 21 a 23, que diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, a Escritura, ela tem a promessa do Salvador, Jesus Cristo. Então, Jesus aqui, nesta conversa com os discípulos, começa a falar sobre a sua missão, começa a explicar que ele tinha que ir para Jerusalém para lá ser maltratado e crucificado pelos líderes religiosos para salvar a humanidade. E Pedro então retrucou dizendo que isso nunca ia acontecer, ou seja, desfazendo o plano de Deus que já está escrito na palavra. E Jesus então disse: afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, houve aí uma inversão de valores na mente de Pedro, no desejo de Pedro. E isso é uma estratégia que Satanás usa. Então são três: influenciar o pensamento do ser humano, a partir dessa influência, induzir o ser humano ao pecado e escravizá-lo no pecado, e sempre também usando inversão de valores. Uma mentira que parece ser verdade, por exemplo, no sofisma. Interpretações errôneas da palavra de Deus. Agora, frente a esta articulação que Satanás faz
para a guerra espiritual. Frente a estas estratégias, quais são as defesas espirituais do cristão para a guerra espiritual? Que defesas nós devemos utilizar então? O cristão enfrenta cotidianamente lutas espirituais para a mantença de sua santidade diante dos homens e diante de Deus. O Senhor nos orienta a enfrentar o diabo com toda a nossa força espiritual e intrepidez, no exercício então da nossa fé, aplicando então as seguintes estratégias. Agora, os cristãos, quais as estratégias nós temos que utilizar para enfrentar esta guerra espiritual? Primeiro, resistir ao diabo com firmeza, sem titubear na fé e sem medos. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Segunda estratégia, segunda defesa, não dá lugar ao diabo por meio das concupiscências da carne, ou seja, do corpo, dos olhos e da soberba da vida. Efésios capítulo 4, versículo 26 a 27 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo através dos desejos da carne, dos olhos e da soberba. E por fim, a partir dessa resistência ao diabo, de não dar lugar ao diabo na nossa vida, no nosso pensamento, então nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Ou essa resistência ao diabo, ou não dar lugar ao diabo, vem exatamente desse revestir-se da armadura de Deus. Então vamos ver agora o que é a armadura de Deus. Nesse sentido, o que nós podemos, então, é que guerras espirituais, elas são travadas com defesas espirituais. Não é com a força do ser humano, a força muscular ou intelectual do ser humano. Não. As defesas, a guerra é travada com defesas espirituais. E o apóstolo Paulo nos ensina que poderosos instrumentos espirituais podem e devem ser utilizados para aniquilar com as intenções do maligno e seus asseclas em tentar nos destruir. O apóstolo, ele nos conclama a tomarmos e nos revestirmos da armadura de Deus, bem como praticar orações e súplicas para resistirmos às ciladas do diabo. E nesse sentido, Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20, que é um texto base da lição, eu vou ler aqui de uma forma linear para a gente compreender o que é esta armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se, diz o apóstolo Paulo, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, determinadamente,
torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então vamos ver aqui, pelo menos 6 aqui, defesas espirituais. E nesse sentido, além do uso dessas defesas, nós temos que ter o quê? Orações e súplicas em conjunto com essas defesas para o enfrentamento do dia a dia, das guerras espirituais que estão aí cotidianamente na nossa vida. Então, primeiro é o cinturão da verdade. E que cinturão da verdade é este? É a palavra de Deus. Nós vemos aqui na parte direita, no último quadrinho, cinturão da verdade é a palavra de Deus. O cristão sempre fala e vive na prática da verdade, sendo esta verdade a palavra de Deus, ou seja, o verbo de Deus. Esta palavra é a verdade absoluta sobre as demais verdades e ela é que sustenta o cristão para não ser enganado pelas mentiras e erros doutrinários de Satanás. Assim como o cinturão sustenta as demais peças da armadura do soldado romano, a palavra de Deus na pessoa de Jesus e na Bíblia Sagrada é a base para as demais defesas espirituais de um cristão e, sobretudo, sustenta a vida espiritual saudável do servo de Deus. Então, a palavra de Deus é a verdade, é a nossa base de defesa. Segundo, couraça da justiça. Aí no primeiro quadrinho do lado, no quadrinho do meio aí, couraça da justiça do lado esquerdo. E o que é a couraça da justiça? É a prática desta palavra. O cristão deve sempre praticar a justiça de Deus, ou seja, praticar o que é certo em seus atos morais e comportamentais, ser justo, tendo como baliza a palavra de Deus, assumir o caráter em conformidade com a imagem de Cristo, para resistir à tentação do diabo, resistir o diabo. Logo, assim como a couraça protege os órgãos vitais do soldado romano, alojados em seu tórax, a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Cristo, a prática da palavra é a que nos protege de sermos impiedosos e, pelo contrário, nos propicia a termos de forma inabalável uma vida piedosa cristã. Então, observe aí que há uma ligação entre esses dois. O cinturão da verdade é a palavra de Deus. A couraça da justiça, a prática da palavra de Deus. Número 3, nós temos aí as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, a anunciação da palavra. Ora, se eu tenho a palavra de Deus como base, se eu pratico esta palavra, então eu tenho, vamos dizer, a autoridade de anunciar esta palavra a outros, para que também pratiquem, ouçam os ensinos do Senhor. As sandálias do guerreiro romano lhe davam firmeza e proteção para a guerra. Assim devemos estar firmes na rocha que é Jesus Cristo para nos dispormos a batalhar contra o mal, através do Evangelho, da anunciação do Evangelho de nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. Todo cristão tem a obrigação de anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura para transportá-la do mundo das trevas para o mundo da luz. O escudo da fé. Então, nós temos aqui uma tríade: cinturão da verdade, a palavra, couraça da justiça, a prática da palavra, e as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, anunciação desta palavra. Para que haja então o quê? O escudo da fé, a fé. Satanás, e o que é o escudo da fé? É a fé agindo para a santificação do cristão a cada dia. Satanás sempre está de prontidão para lançar dardos malignos ou armar laços para a nossa queda. A fé é indispensável em nossa vida piedosa cristã para nos proteger do caluniador, ou seja, do diabo.
A fé nos proporciona uma firme confiança em Deus, nos afasta do pecado da incredulidade e nos dá sempre a vitória sobre o mundo maligno. Assim como o escudo protege o soldado romano dos lançamentos de flechas flamejantes, lanças, espadas e armas cortantes, o escudo da fé nos protege dos dardos malignos lançados por Satanás e seus demônios. Então, a nossa fé nos dá essa proteção. Temos também o capacete da salvação. Então, a fé ela é indispensável para nos afastarmos cada vez mais do pecado e nos consagrarmos a Deus. Temos agora o capacete da salvação, que é a esperança da salvação e vida eterna por parte do cristão. A mente é a sede dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade de uma pessoa. E é também o principal campo de guerra espiritual que Satanás usa e ocupa para um primeiro estágio, oprimir um ser humano em progressão contínua, até estabelecer uma possessão demoníaca sobre ela, sempre no intuito de matar, roubar e destruir esta pessoa ou terceiros. O tipo de pensamento que ocupa a nossa mente é fundamental para impedir que Satanás explore o nosso pensar para nos induzir a pecar, exercendo assim uma opressão, de modo a nos deprimir, desanimar, desvanecer, enfim, aniquilar a nossa salvação. Assim como o capacete da salvação, ou melhor dizendo, o capacete de um soldado romano, protegia sua mente de uma contusão ou qualquer dano físico, o capacete da salvação, que é a esperança da salvação, diga-se de passagem, a esperança garantida da salvação e vida eterna do cristão, esta é a maior dádiva de Deus para os seres humanos. Protege a mente do cristão de pensamentos, de sentimentos, de vontades que o fazem perder a salvação. Sempre estará, nosso pensamento sempre deve estar em Jesus, na nossa esperança garantida da salvação e da vida eterna. A espada do Espírito é o manejo da palavra de Deus. A espada, que é a palavra de Deus, é a única fonte capaz de derrotar Satanás em qualquer investida sobre nós. Tomemos como exemplo a tentação de Jesus no deserto. Satanás foi derrotado sumariamente pela palavra de Deus. Assim como o soldado romano manejava sua espada com habilidade para derrotar ou mesmo matar o seu inimigo, o cristão deve ter habilidade no manejo da palavra de Deus para derrotar ou mesmo aniquilar as argumentações malignas de colocar em dúvida a verdade de Deus. Então, se manejamos bem a palavra, conhecemos bem a palavra de Deus, nós não seremos enganados, porque nós temos um ensino da verdade. Item número 3 da lição, vamos fazer agora a exegese dos textos base da lição. Um dos textos foi o que nós realizamos agora no item 2, Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20. O outro é o Salmo 91. Vocês podem realizar uma leitura como aplicação após esta lição. Nós vamos apenas aqui falar o que diz esse Salmo 91, tá? O Salmo 91, 16, do versículo 1 ao 16, ele foi escrito por Moisés, é o salmo mais recitado e está dividido em duas partes, sendo a primeira relacionada ao livramento do ser humano, das opressões da vida, e a segunda, as promessas de Deus para as pessoas que confiam no Senhor. Então nós devemos confiar e descansar no Senhor sempre, para que venhamos a desfrutar das maravilhosas obras de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos agora aqui dividir no versículos 1 ao 4. Diz assim, vamos fazer aqui a interpretação do versículo 1 ao 4 do Salmo 91. Façam a leitura, porque o nosso tempo é muito exíguo. Vou apenas aqui fazer a interpretação. Moisés inicia o Salmo dizendo que quem descansa e confia em Deus poderá dizer que o Senhor é o seu refúgio e fortaleza, sabendo que Deus o livra de toda e qualquer armadilha, do veneno fatal, e que o Senhor é a nossa segurança e escudo protetor.
Nos versículos 5 ao 10, Deus fará com que não tenhamos medo da escuridão, nem tampouco dos perigos do dia, nem da peste que se move sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. Nada poderá nos atingir se fizermos do nosso Senhor o nosso refúgio, e ainda nenhum mal nos atingirá, desgraça nenhuma chegará à nossa casa, mas os ímpios sofrerão a pesada disciplina do Senhor. No versículos 11 ao 13, o Senhor nos concede proteção e segurança. E Moisés, para expressar estas promessas de bênção, diz que o Senhor segurará em nossas mãos, para que não hajam tropeços e que, com o poder de Deus, venceremos sempre. E nos versículos 14 ao 16, por causa do amor de Deus, Ele nos resgatará e nos protegerá. É o amor de Deus que nos resgata e nos protege. Deus nos dará resposta, estará conosco em nossas adversidades, nos concederá livramentos e honra, vida longa e, por fim, mostrará salvação a todas as pessoas que descansam e confiam no Senhor. Estou sentindo da parte de Deus ler este salmo, apesar de ter orientado para que vocês façam essa aplicação depois da aula. Mas o Senhor me coloca nesta condição de ler e eu vou ler nesse sentido agora. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 91, versículos 1 ao 16. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estas são as promessas divinas para você, para mim, para todo o gênero humano. Nesta lição, concluindo a lição, conhecemos o conceito da natureza da guerra espiritual, bem como as guerras espirituais articuladas por Satanás com as suas respectivas estratégias de ataque ao ser humano. Identificamos as defesas espirituais do cristão nas guerras espirituais como sendo de resistir e não dar lugar ao diabo, se revestindo da armadura de Deus. Finalizando a nossa lição, realizamos então a exegese dos textos base da lição Shalom Adonai. Na próxima lição, lição de número 11, vamos estudar a promessa de previsão. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.